Bom, então a gente vai falar do espaço vetorial, tá? Que por definição é um conjunto V não nulo, tá? Tal que as operações de soma e multiplicação por escalar estão definidas, tá? Então você tem um V aqui que é um elemento desse espaço vetorial aqui, desse conjunto aqui. Então você tem a soma e a multiplicação por escalar. Então essas 8 propriedades aqui, elas devem ser satisfeitas. Então, por exemplo, essa propriedade aqui, que é a propriedade associativa, a propriedade comutativa em relação à soma, a existência de um elemento nulo, tá? No caso exemplificado por R2, tá? Mas poderia ser, por exemplo, se a gente estivesse falando de um espaço de matrizes, poderia ser matrizes, funções, polinômios, tá? Ou qualquer objeto que satisfaça essas 8 propriedades, tá? Aqui está novamente exemplificado para o R2, eu vou ter a existência desse elemento aqui, que a gente chama aqui do elemento oposto, tá? A gente tem a distributiva, duas propriedades, que são as distributivas aditivas, aqui é a distributiva multiplicativa, e aqui, o 1, ele seria o elemento neutro em relação à multiplicação, tá? Bom, se você tem que essas 8 propriedades aqui são satisfeitas, tá? O que você tem é o que a gente chama de um vetor, tá? Então os elementos desse espaço vetorial passam a ser chamados de vetores, que nem sempre são aquelas coisas que a gente conhece do segundo grau. Então podem ser, por exemplo, como eu falei anteriormente, matrizes, podem ser soluções de sistemas lineares, de alguns sistemas lineares e por aí vai, tá? Vejam que é um conjunto que essa definição é bastante ampla, tá? Então, para efeitos o que a gente chama de subespaço vetorial, tá? Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem é que esse subespaço vetorial aqui, esse W, a gente tem, ele é um subespaço do R3, então a gente tem um vetor XYZ do R3, tal que é satisfeita essa propriedade aqui, tá? Bom, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver, em primeiro lugar, que o vetor nulo pertence a esse conjunto W. Notem, tá, que isso não quer dizer, se o vetor nulo está no espaço, não quer dizer necessariamente que ele é um subespaço vetorial, tá? Mas se ele não estiver, com certeza não é um subespaço. Ou seja, eu tenho que verificar se o vetor nulo está dentro, tá? Se ele estiver, aí sim eu tenho que provar se ela é fechada em relação à soma, que é o que a gente vai verificar aqui, tá? Ou se ela é fechada em relação à multiplicação por um certo escalar aqui, tá? Então a primeira coisa, se ela não for, se o zero não estiver dentro desse subespaço aqui, desse conjunto, a gente descarta ele como sendo um subespaço. Bom, percebam que imediatamente, se você pegar o 0, 0 e 0, você vai ter então que x menos 2y mais e vai ser exatamente 0 menos 2 vezes 0 mais 0, tá? E isso aqui é igual a 0, tá? Ou seja, essa relação aqui ela é satisfeita, tá? Ou seja, o 0 pertence. Então aqui a gente tem que o 0 ele pertence ao nosso W aqui, tá? Bom, agora eu tenho que então determinar se um elemento que é a soma, ele vai continuar sendo a soma desses dois vetores ou não, tá? Bom, o que eu descubro daqui? Então, eu descubro daqui que elemento Z, aqui, desse subespaço, ele é dado por 2y menos x, tá? Tal que um vetor desse espaço, x, ele é dado por xy, tá? E 2y menos x, tá? Percebam que eu posso decompor isso como sendo x que multiplica 1, 0 e menos 1, tá? Mais y que multiplica 0, 1 e 2, tá? Ou seja, eu posso escrever esse cara aqui, tal que x e y pertençam aos reais, tá? Então,
o que eu vou fazer aqui é dizer o seguinte. Então, se eu tiver x, então, para este cara aqui, se eu tiver dois vetores, x, y, tá? E um vetor que está dentro desse subespaço, 2y menos x, e eu tiver um outro vetor, x1, y1, e 2y1 menos x1, a soma desses dois caras vai me dar o quê? Vai me dar exatamente x mais x1, tá? Y mais y1 e 2y menos x mais 2y1 menos x1, tá? Que é, na verdade, então ele é o quê? X mais x1, y mais y1, e 2 que multiplica y mais y1 menos x mais x1, tá? Percebam que esse vetor aqui, então você tem esta componente aqui, que está aqui, esta componente aqui está aqui. Percebam que esse vetor, ele pertence a W, tá? Nessas condições, tá? Ou seja, então essa propriedade aqui, ela é satisfeita, tá? Outra propriedade é que se eu multiplicar, se um vetor que permanece nesse espaço aqui, então tem um vetor aqui nesse espaço, se eu multiplicar por um lambda pertencente aos reais, então lambda pertencente aos reais, tá? Um lambda pertencente aos reais, o lambda vezes v aqui, ele vai pertencer a W, tá? Então, a gente vai verificar se isso aí acontece, tá? Então, eu tenho um lambda pertencente aos reais aqui, tá? Então, se eu multiplicar lambda por um vetor desse espaço, então eu vou pegar um vetor x, y e 2y menos x, e eu vou ter, então, lambda x, lambda y, tá? E 2 lambda y menos lambda x, tá? Percebam que essa componente aqui, ela aparece aqui, lambda x, que esta componente aqui, ela aparece aqui, no caso multiplicado aqui, ou seja, este elemento aqui que eu estou colocando, que ele pertence a ele pertence também ao subespaço, tá? Dessa forma eu provo que este conjunto aqui é realmente um subespaço vetorial. Uma preocupação que a gente vai ter, dados vetores que formam um subespaço num espaço vetorial, quais deles são combinação linear ou não do outro. Então a gente vê o conceito do que a gente chama de independência e dependência linear, tá? Bom, um jeito prático para determinar se dois vetores ou mais de um determinado conjunto são LI ou LD, linearmente independentes ou linearmente independentes ou linearmente dependentes, tá? Colocar eles dessa forma, tá? Então, estou colocando o vetor 1, 2, 3 e o vetor 3, 6, 1 numa matriz aqui, de forma que eles formam nada mais nada menos do que as linhas da matriz. Como o conceito de combinação linear exige que seja através de operações elementares de soma de vetores e de multiplicação por escalares, tá? Combinação do outro, o que a gente vai ver aqui é nada mais nada menos do que esses dois vetores, eles podem ser ou não combinação lineares se a gente verificar se a gente consegue colocar na matriz escada, tá? Do jeito da matriz escada aqui, se eles vão ser, então, se eu vou ter uma linha nula, tá? Bom, então aqui pego essa matriz aqui, 1, 2, 3, 3, 6, 1. O que eu fiz aqui é pegar, então, a linha, já dispus da forma que o pivô aqui já ficou dessa forma. Peguei a linha 2 e multipliquei L1 mais menos 3L1
aqui, tá? Então, 3 menos 1 vai dar 0, tá? 6 menos 6 vai dar 0, tá? E 1 menos 9 aqui vai dar menos 8. Agora eu divido todo mundo por menos 8, vou ter então 1, 2, 3 aqui. Só para completar, já estava aqui explícito que eu tenho essa forma, então não tenho nenhuma linha nula aqui, mas eu poderia, só para completar aqui, a forma escada, eu simplesmente peguei aqui e multipliquei e obtive que L1, ele é L1 menos 3 L2, para poder zerar esse cara. Mas daqui eu já vi que já era suficiente para mostrar que aqui eu não vou ter nenhuma linha nula aqui. O que isso aí quer dizer? Quer dizer que este vetor aqui não é combinação linear deste. O que poderia ser facilmente mostrado, porque e para que isso aconteça, como eu só tenho dois vetores, um vetor não seria múltiplo do outro, tá? O que não é, tá? Então esse vetor aqui, este vetor aqui não é múltiplo deste aqui, quando eu tenho somente dois vetores, tá? Bom, a importância de achar se os vetores são LI ou LD é justamente porque eu chamo de para determinar o que eu chamo de uma base. Então, a base para um espaço vetorial é uma coleção de vetores LI, tá? Que gera um espaço vetorial, tá? Bom, então é interessante aqui. Então, eu quero verificar o quê? Então, eu quero verificar se esse conjunto B desses três vetores, 3, 6, 1, 0, 1, 0 e 1, 2, 3, geram o R3, tá? Bom, isso aqui é interessante. O que quer dizer gerar o R3? Eu quero ver se esses vetores aqui são linearmente independentes, e são. Por quê? No exemplo anterior, a gente pegou exatamente e verificou que este vetor e este vetor aqui eram dois vetores que eram LI, tá? Se na matriz anterior você tinha 1, 2 e 0, 0, 0 e 1, tá? Se eu pegar aqui e completar com este cara aqui, 0, 1 e 0, tá? E fazer uma mudança aqui, eu vou ter se eu fizer esta mudança aqui, trocar, então, se eu trocar essas duas linhas aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1, tá? Bom, que eu posso continuar e determinar a forma escada aqui, tá? Bom, nenhuma dessas linhas aqui que eu tô tendo, nenhuma dessas linhas aqui é nula, ou seja, esses três caras aqui são linearmente independentes. Então, a primeira pergunta é se eles geram LI, e eles geram LI. A segunda pergunta é se eles geram R3. O que quer dizer gerar o R3? É responder a seguinte pergunta: se com esses três vetores aqui, eu consigo escrever qualquer x, y e z pertencente aos reais, tá? Ou seja, com um alfa, um beta e um gama, com coeficientes aqui, tá? Eu consigo escrever qualquer vetor do R3, tá? Bom, então aqui, eu tenho que x, y, z, então eu tenho que x, y, tenho que resolver este sistema aqui. X, y, z é igual a alfa, 3, 6, 1, beta, 0, 1, 0, gama, 1, 2, 3, tá? Bom, onde as minhas variáveis aqui são exatamente o alfa, o beta e o gama, tá? Então, eu coloquei aqui, então, o que eu vou ter? Alfa, 3 alfa, mais 0 vezes beta, mais gama, tem que ser igual a essa componente x. 6 alfa, mais beta, mais 2 gama, 6 alfa, mais beta, mais 2 gama, tem que ser igual a y, e aqui, essa última equação. Bom, o que eu quero resolver então? Lembre-se que esse x, esse y e esse z são como se fossem números, tá? Então eu quero resolver essa equação aqui. Então eu vou proceder do jeito que a gente já conhece, tá? Então eu troquei. Primeira coisa que eu vou fazer, eu percebi esse 1 aqui, então eu vou trocar esta linha aqui por esta para deixar o 1 aqui nesta linha, tá? Bom, agora eu vou fazer L2 menos 6 L1, tá? E L3 menos 3 L1 aqui,
Então, eu consigo zerar estes caras aqui. Então, tenho 17. Agora, o que eu tenho aqui? Menos 17, menos 19. Então, eu vou colocar 1 aqui, dividir esta linha inteira aqui por menos 17 e dividir esta linha inteira por menos 9 para poder ter 1 aqui e continuar estas contas, tá? Aí eu tenho aqui, então tem esses dois números aqui. Agora eu vou fazer 153 aqui para poder ter 1 aqui. Então tenho exatamente aqui. De cara eu já obtive o quê? De cara eu já obtive então que Z tem perdão, não é Z, que meu gama ele é igual a 9y menos 3z menos 17x. Tá? O que isso aqui quer dizer? Se você tem um y, um z e um x, eu consigo achar quem é esse gama, tá? Usando esse cara. Bom, aí eu vou partir para achar o resto das minhas incógnitas. Então, eu vou multiplicar por somar com 2 e 17 L3 para poder eliminar esse cara aqui, deixar o meu beta aqui explícito, tá? Então, aqui eu já obtive isso, tá? Fazendo essa operação. Então, eu vou ter, então, que o meu beta ele vai ser igual a y menos 2x, tá? E, finalmente, eu vou ter, fazendo, então, aqui, que L1 é menos 3L2, para poder zerar este cara aqui. Então, vou fazer menos 3, então, vou ter 1 menos 3 é 0, 1. 3 menos 1, 3 vezes 3 menos 3 vezes 1, 0. Esse z menos 3y menos 6z menos 3 vezes 2x vai dar este cara aqui. E eu tenho, por último, então, que meu alfa ele é igual a z menos 3y menos 6x. Tá? O que isso aqui quer dizer? Que eu obtive, então, uma solução para o meu sistema linear. Tá? Se eu obtive uma solução para o meu sistema linear e ela é única, tá? Então quer dizer que eu consigo achar coeficientes alfa, beta e gama tais que qualquer vetor x, y e z é combinação combinação destes números. Portanto, eu demonstro que ele consegue, que aquela base que tem aqueles 3 vetores consegue gerar qualquer número qualquer vetor do R3, ou seja, ele gera todo o R3. Bom, posto então que aquela base, que é esta aqui, composta por esses vetores aqui, que nesse caso a gente diz, como a gente tem 3 vetores LI, tá? A gente diz que a dimensão de B vai ser igual a 3, tá? Como a gente tem essa base, tá? A gente pode escrever, e ela gera o R3, a gente pode escrever qualquer vetor, tá? Então, com aqueles valores alfa, beta e gama que eu coloquei ali, que a gente descobriu lá, tá? Bom, então eu posso, por exemplo, se eu te dar um vetor 8, 1 e 8, tá? Eu posso achar quais são as coordenadas daquele vetor. Então, o que eu tenho? Esse vetor ele está escrito no que a gente chama de base canônica. Então, ele está escrito aqui na base canônica, tá? A base canônica é aquela base em que você tem do R3, é a base 1, 0, 0, tá? 0, 1 e 0, tá? E 0, 0 e 1, tá? Então, essa é a base que a gente chama de base canônica, tá? Dado desta forma, tá? Então, esse meu vetor aqui, esse meu vetor V, ele está escrito nessas coordenadas aqui, tá? Então, ele é combinação linear desses 3 vetores aqui, tá? Percebam que a dimensão desta base aqui, são as mesmas, tá? A dimensão é igual a 3, porque eu tenho 3 vetores linearmente independentes que geram o R3, tá? Então, de novo, eu quero achar os valores de alfa, beta e gama que vão me dar 8, 1 e 8, tá? Bom, se eu tivesse feito
Um jeito simples era usar o resultado anterior, tá? Para poder determinar, então, dados o x, o y e o z, jogar naquela forma, tá? O outro jeito é simplesmente reescrever isso, tá? Daqui, então se eu quero fazer só para este, então se eu quero fazer um exercício que for dado só para fazer para este vetor aqui, então já posso usar explicitamente que eu já sei quem que é o meu x, meu y e meu z. Então eu quero escrever como uma combinação de valores alfa, beta e gama, quais são os alfa, beta e gama que eu vou ter com essa combinação desses vetores que eu vou ter 8, 1 e 8 aqui. Qual a combinação desses vetores aqui que eu vou ter 8 em 8? Bom, então eu vou ter nada mais, nada menos que o quê? Eu vou ter então alfa vezes 3, 3 vezes alfa na primeira componente. 0 vezes beta, gama vezes 1 é igual a 8. Então, 3 alfa mais gama é igual a 8. Segunda componente do meu vetor. 6 alfa mais beta mais 2 gama tem que ser igual a 1, que vai me dar isso aqui. E aqui, por último, que alfa mais 3 gama tem que ser igual a 8, tá? Isso aqui, de novo, eu recaio num sistema aqui, um sisteminha, aqui. Não é uma matriz quadrada, tá? É uma matriz aqui, no caso, 3 linhas e 4 colunas. Então, eu vou proceder com o conjunto de operações elementares que eu tenho, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi trocar esta linha aqui, a linha L1 pela linha L3, para poder deixar o 1 aqui, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer este cara aqui, esse L2 menos 6 L1, então 6 menos 1, 6 menos 1, 0, 1 menos 6 vezes 0 vai dar 1, tá? Então aqui vai dar isso aqui, 2 menos 6 vezes 3, então vai dar de menos 18, menos 16. 1 menos 6 vezes 48, vai dar menos 47 aqui. E aqui, este cara aqui, menos 3 vezes este. Então, 0, 0, 0, 1 menos 9, menos 8, tá? E 8 menos 3 vezes 8, vai dar um menos 16 aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar este pivô aqui igual a 0 aqui, é igual a 1, tá? Então, eu vou dividir por menos 8, tá? Então, aqui é exatamente isso, eu só fiz isso aqui. Aqui, eu quero simplesmente limpar esta componente, a que estão acima deste pivô aqui, tá? Então, para poder fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meu L2, ele vai ser 16 vezes o L3, então, vou ter este número aqui, e este cara aqui vai ser 3 vezes, e este cara aqui, essa L1, ele vai ser L1 menos 3 vezes L3, então vou ter exatamente isso. Percebam o que eu tenho então. Eu tenho a seguinte solução para esse sistema. Então, eu tenho que alfa vai ser igual a 2, que vem daqui, tá? Que beta vai ser igual a menos 15, tá? E que meu gama, ele vai ser igual a 2, que veio dessa linha aqui. Pois bem, posto isso, então como eu coloquei desta forma, alfa, beta e gama aqui, meus vetores, minhas coordenadas aqui, e é dessa forma aqui a notação, ela vai ser exatamente meu alfa, meu beta e meu gama, tá? De forma que eu consigo escrever este vetor aqui, que é 8, tá? Perdão. Então, 8, 1, 8, tá? 8, 1, 8. Este vetor aqui, ele vai ser exatamente este cara aqui, 2 menos 15 e 2, escrito neste sistema de coordenadas B aqui, tá?